tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. E envolvido nessa assistência, iniciamos o trabalho desta noite com a oradora. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre um dos últimos ensinamentos de Jesus. Eu peço a paciência de vocês, porque eu estou com um pouquinho de tossinha, então vou beber uma aguinha de vez em quando, né? Mas, já um pouco antes de Jesus ser preso e crucificado, ele passou uma série de orientações para os seus discípulos. E numa delas,
numa delas, ele coloca que ele era a videira verdadeira, que o Pai era o agricultor, o lavrador, e que todos os seus discípulos, vós, eram os ramos. Então ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai o agricultor. Todo ramo que estiver em mim e não der frutos, o Pai irá cortar. E todo aquele que der frutos, ele limpa, para que possa produzir mais frutos ainda. A gente pensando na simbologia disso, não é mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com a plantinha lá de casa? Né? A gente tem aquele vaso bonito, a gente compra ele cheio de flores, bonitinho, aí começa... E a gente vê aquele galinho que deu flores, a gente vai dar uma... A gente tira um pouquinho, né, daquele florzinha seca. E aí tem um galinho que está seco, murchou. A gente vê que aquilo está atrapalhando o crescimento da planta. O que a gente faz? A gente corta ela no talo, né? Ela não cresce mais ali. A gente corta. É interessante isso. Jesus faz uma analogia sobre a ação do discípulo, ou seja, vocês são os ramos, nós aqui somos os ramos. Eu sou a videira e o agricultor é o Pai. O ramo que dá fruto, esse permanece, fica, e ele é convidado a dar mais frutos. Em outro ensinamento, Jesus se refere aos seus discípulos dizendo: vós sois o sal da terra. Em outro ele diz, a luz do mundo. O sal dá sabor, a luz ilumina. Então ele faz uma relação entre a atuação do discípulo, um fator de ser produtivo ao meio que ele vive, transformar o meio que ele vive. O Cristo se diz, eu sou a videira. Se você não está comigo, você não tem como produzir frutos. Nós nos dizemos cristãos. Todo mundo levanta a mão. Quem é cristão aqui? Somos cristãos. Será que estamos na videira? Somos ramos produtivos? É coerente se dizer cristão e não atuar na vida de forma produtiva? Sermos corruptos? É incoerente isso, não é? Naturalmente, a gente entende que existe um limite no qual nossa atuação enquanto cristãos, enquanto ramos produtivos, existe. Nós não somos espíritos iluminados e produtivos, né? Estamos em processo. Porém, sabemos, através da filosofia espírita, que as leis divinas estão gravadas desde sempre no nosso inconsciente. Desde sempre. Através das nossas encarnações, vamos adquirindo experiências, vamos trazendo entendimento dessas leis para dentro de nós. E na medida que vamos usando o nosso livre-arbítrio com mais sabedoria, com mais entendimento, vamos ampliando a nossa consciência, ou seja, vamos ampliando, expandindo a nossa essência divina. Vamos, pouco a pouco, deixando aquele ego personalístico, aquele que só busca atender às suas próprias necessidades, e vamos deixando expandir a nossa essência divina. Essa essência divina que atua e se esforça para atuar dentro dessas leis divinas, buscando se melhorar e melhorar o contexto. Então, é dessa forma que Jesus diz, vós sois os ramos. Se permaneceres em mim,
serão produtivos. Se eu permaneço com Cristo e Cristo está em mim, significa que estou em sintonia com os seus ensinamentos. Kardec, numa das suas passagens, diz: o espírita será reconhecido pelos esforços que fizer no seu próprio progresso, não é assim? Ele não diz assim, o cristão, o espírito é o cara perfeito, zerado, não precisa nem estar aqui. Porque senão, nem os próprios discípulos seriam convidados a se tornarem depois apóstolos e propagarem todos os ensinamentos de Jesus. Porque todos eles eram homens simples e falíveis. E Jesus conhecia a natureza dos seus discípulos. Mas ele convida a todos nós, vamos ser produtivos. Então, a análise hoje é, se eu estou em sintonia com os ensinamentos, com o que Jesus nos disse, se eu me esforço para atuar no mundo segundo esses ensinamentos, eu estou, sim, sendo produtivo. Não é verdade? Às vezes a gente não está lá, né? A videira está dando aquele belo cacho de uva. De repente não é um belo cacho de uva ainda, tem umas uvinhas assim meio secas do lado, mas já é um pouco produtivo. Já estamos sendo alimentados pela seiva da fé e do amor divino que os ensinamentos de Jesus nos trazem. Ele continua dizendo: vós já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavra, eu estou falando um monte de palavra, isso não garante a minha evolução, nem garante que eu seja produtiva. A palavra tem a simbologia do quê? Do ensinamento, da lógica do ensinamento de Jesus. Porque se a gente avaliar os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver o quanto eles são coerentes e lógicos para a nossa evolução. Então, na medida em que eu conheço essa palavra, ou seja, eu conheço esse ensinamento, pressupõe-se que eu estou limpo. O que significa estar limpo? Eu estou em sintonia, como eu disse, eu estou em sintonia com esse ensinamento. Ele vai adiante dizendo: como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muitos frutos, porque sem mim não podeis fazer nada. É interessante a gente entender a profundidade dos ensinamentos de Jesus, a amplitude disso, como isso é tão forte e tão verdadeiro que mudou a humanidade, não é verdade? A partir dos ensinamentos de Jesus, as transformações e tudo que é positivo, que a gente conhece, que realmente promove a humanidade, promove a sociedade, numa sociedade do bem, ela está pautada no ensinamento de Jesus, ou não? A força dessa videira. Então, fora dessa fé, dessa seiva de amor que são os ensinamentos do Mestre, realmente não temos a condição de construir algo positivo. Ele continua dizendo, mas aquele que não permanece em mim será lançado fora, à semelhança de um ramo que secará. E a gente junta o ramo seco e faz o quê? Ateia fogo. Descarta. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ou seja, fora deste caminho não existe outra opção. Às vezes, nas nossas encarnações, a gente tenta dar uma ajeitadinha. Eu sei, eu tenho aquele conhecimento, mas hoje eu tenho que me favorecer nesse sentido, tenho que puxar a sardinha para o meu
meu foguinho aqui, então eu fecho um pouco os olhos para que essas verdades aconteçam na minha vida. Eu vou adiando um pouco esse exercício de estar ligado à videira. E, obviamente, que isso significa o quê? Uma encarnação menos produtiva. Nós sabemos que, hoje, a filosofia nos traz esse entendimento que nos é dado inúmeras e inúmeras encarnações, inúmeras oportunidades de estarmos nessa videira, como ramos produtivos. E a gente tem que atuar para realmente que elas frutifiquem. Senão nós estamos desperdiçando uma encarnação, desperdiçando a oportunidade de evoluirmos. Sabemos que os grandes desafios da vida são consequências de ação e reação na nossa vida. Nada é castigo, nada é gratuito, é consequência. Se eu estou ligado ao Pai, se eu estou ligado a essa videira, aos ensinamentos que Jesus nos trouxe, eu estou sendo alimentado. Esses desafios nas encarnações, eles serão muito mais facilmente superados. E ele diz mais adiante, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aí a gente entende, como assim? Quer dizer que eu posso pedir o que eu quiser? Vamos compreender a lógica disso. Se eu estou na videira, se eu sou alimentado por essa seiva divina dos ensinamentos do Mestre, se eu estou em sintonia com as leis de Deus, naturalmente o teor dos meus pedidos vão ser muito mais coerentes com as leis de Deus, não é verdade? Portanto, se são coerentes com as leis de Deus, se são coerentes dentro da lógica do amor ao próximo, eles são naturalmente atendidos. Mas ainda a gente tem uma dificuldadezinha, né? Geralmente a gente pede, Pai, livra-me deste mal. A exemplo de quando a gente faz o Pai Nosso, fala assim, livrai-nos do mal, Senhor. E a gente entende que é um mal que está lá fora, não é não? Um mal que está fora da gente. Ele não se refere a esse mal fora da gente, é o mal que ainda reside em nós. Isso, a única forma da gente realmente eliminar esse mal é vivenciarmos as leis da melhor forma que já podemos vivenciá-las. Ou seja, na medida em que eu evoluo, eu entendo que aquele mal que se manifesta, entre aspas, né? Um mal, entre aspas, que se manifesta na minha vida através de um sofrimento, de uma dificuldade financeira, de uma doença, seja ela qual for, ela é resultado do quê? De experiência passada, ela não é castigo. Então, o meu pedido em relação a isso vai ser o quê? Livra-me disso? Não. Pai, me dá a capacidade de superar, de enfrentar e superar esse desafio. É bem diferente, né? É bem diferente. No sentido que eu entendo que aquilo que está se manifestando em mim, talvez seja até, sabe aquela poda que o agricultor dá no galinho, que dá frutinha e que dá flor bonita, mas que entre uma estação e outra ele fica meio sequinho, eu tenho que ir lá e dar uma cortadinha. Cortadinha no dedo dói? Dói, né? A cortadinha no galho. É justamente esse desafio que está se fazendo nas nossas vidas, nos desafiando as nossas capacidades, o nosso potencial, para que mais à frente possamos produzir ainda mais frutos. Então, a forma de entender o como estamos atuando nesse mundo em relação a essas dificuldades,
Os pedidos que nós estamos fazendo ao Pai, será que está em sintonia com as leis? Estão coerentes com os ensinamentos que nós já conhecemos? Ele mais adiante diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Moisés nos trouxe 10 mandamentos. Jesus reuniu todos esses mandamentos em um só. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque, de fato, o amor verdadeiro, ele não mata, ele não trai, ele não rouba, ele não corrompe, ele não seduz, ele não engana. Esse mandamento é primordial para nos dar orientação das nossas ações, das nossas obras, que são os frutos da nossa encarnação. Será que as nossas obras nessa encarnação estão pautadas no amor ao próximo? No amor ao próximo como a nós mesmos? Ainda temos muitas dificuldades de entender até como devemos nos amar, não é? Ainda limitamos a nossa compreensão de amor a nós, satisfazendo todas as nossas necessidades. Necessidades que, por vezes, são o quê? Atender nossas vaidades, né? Atender às necessidades de sensações. O que é nos amar verdadeiramente? Buscar o aprimoramento espiritual. É para isso que estamos aqui. É essa a finalidade. Para aprendermos a nos amar, amando o próximo. Então, se nos guardarmos dentro desse ensinamento, amar uns aos outros e avaliarmos todos os dias, né, quando vamos nos deitar, as minhas ações hoje, a forma como que eu atuei no mundo hoje, foi pautada nesse ensinamento? Aí nós teremos uma análise tranquila. Tranquila, sim, porque sem culpa. Porque Deus nos conhece e sabe exatamente em que condições está a nossa evolução espiritual. Nós é que nos maquiamos e mostramos para nós uma aparência que, de fato, ainda não temos. Mas vamos nos acolher e nos amar, em primeiro lugar, nos olhando com simplicidade, com verdade. Como é que eu estou? Eu estou atuando no mundo com amor ao próximo? Ele diz adiante: não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tendo-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Na verdade, ele faz uma referência ao servo. O que o servo faz em relação a seu patrão? Ele obedece, não é? O patrão fala, faça, ele faz, ele não questiona. E Jesus diz, mas eu não estou tratando vocês como servos. Tudo que o Pai maior me deu a conhecer, eu estou passando para vocês. Então, nas primeiras encarnações que nós tivemos, o conhecimento da religião, e até mesmo nessa, a gente teve aquele aprendizado, olha, não vou fazer assim porque Deus castiga. Lembra dessa história? Deus castiga. Quando eu era criança, olha, Jesus está olhando, Deus castiga. Eu me lembro, quando eu era criança, tinha um quadro de Jesus na sala da minha casa, daquele do olho reto, assim. Então, conforme eu andava, o olho de Jesus me seguia, né? Falei, ele está me vigiando, né? Está me filmando, legal. Então, nos primórdios da nossa evolução, a gente age assim.
Aí eu tenho que ser bonzinho porque Deus está me vendo, Deus está me castigando. Mas Jesus traz o conhecimento e diz: amar ao próximo, atuar com amor, com respeito e dignidade ao próximo, ele traz benefícios, não só a você, como à sociedade. É lógico, é coerente. Então a gente passa a obedecer porque a gente entende e a gente compreende. Já estamos nessa fase. Já estamos nessa fase de entender que realmente a atuação no mundo, através dos ensinamentos de Jesus, vão nos trazer melhor qualidade de vida. Vão nos trazer melhor qualidade de encarnações. A gente aqui, encarnado, a gente não tem ideia, não tem dimensão do que significa uma encarnação. A encarnação é altamente disputada, principalmente agora, nessa fase do planeta em que a gente está pleiteando, né, passar de um planeta de provações para um planeta de regeneração. A encarnação está sendo altamente disputada. Existem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados. Há relatos em que eles estão pedindo, pelo amor de Deus, a oportunidade da encarnação para resgatar graves erros passados, para poder ter a oportunidade de continuar nesse planeta. Uma encarnação, ela passa por um processo de planejamento ricamente detalhado pelo plano espiritual. Há vários livros que contam, André Luiz conta em Missionários da Luz, de forma detalhada como é planejado cada encarnação. Nós aqui estamos num patamar de evolução que provavelmente todos nós participamos, antes de encarnarmos, desse planejamento. Nos comprometemos a sermos ramos dessa videira. Foi planejado a família, com quem deveríamos estar reencarnando. Analisamos, sim, nós mesmos analisamos as nossas dificuldades, aquilo que nós precisávamos trabalhar. Provavelmente escolhemos as provas pelas quais estamos passando hoje. Fizemos essa escolha. E uma encarnação com saúde, com condições de estudo, de cultura, é um privilégio que grande maioria ainda não consegue alcançar. Então, vale a pena realmente a gente pensar. Estou aqui encarnado, estou aproveitando essa oportunidade para me tornar um ramo produtivo? Estou atuando nesse planeta de forma a considerar não só as minhas necessidades, mas também a sociedade, aqueles com quem eu convivo? Será que a minha forma de agir tem prejudicado o próximo de forma deliberada? Ou eu já estou num patamar que avalio minhas ações, até que ponto eu estou contribuindo ou prejudicando o próximo? Será que eu estou me movimentando, saindo da minha miséria pessoal, às vezes que eu me lamento tanto, né? Fico tão triste, me lamentando tanto das minhas dificuldades, dos meus sofrimentos. Será que eu saio um pouco de mim e avalio um pouco o sofrimento do outro? O que eu posso fazer para minimizar o sofrimento do outro? Vamos descobrir que muitas vezes, quando estamos com muita dificuldade, sofrendo muito, quando a gente faz um pequeno exercício de se colocar no sofrimento do outro, avaliar e levar uma palavra de consolo,
um sorriso, uma escuta, simplesmente uma escuta amorável, eu alivio profundamente a minha própria dificuldade, o meu próprio sofrimento. Porque eu estou em sintonia com Jesus. Eu estou sendo alimentado, as minhas ações estão sendo alimentadas pela essa seiva divina que vem da videira. O agricultor, que é um pai maior, deu uma podadinha nos meus galhos para que eu produza frutos. E é altamente gratificante poder produzir frutos no bem. É dessa forma que nós vamos realmente transformar essa sociedade, que nós vamos construir o reino de Deus em nós e expandir os nossos ramos, os nossos galhos produtivos para todos aqueles com quem nós convivemos. E por tabela, esses também irão produzir frutos bons para outros, contaminando a sociedade, transformando a humanidade no reino de Deus atuante aqui na Terra. É dessa forma que nós precisamos pensar e olhar para essa oportunidade bendita dessa encarnação, com um grande privilégio. Estamos aqui encarnados, com uma tarefa bendita de cuidarmos da nossa própria evolução espiritual, promovendo o reino de Deus aqui e agora. É um grande privilégio. Fiquem com Deus. Obrigada. Sentimos grato pela oportunidade do aprendizado, Senhor. Grato ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade das nossas reencarnações, por tudo o que temos e que somos, Senhor. Caminhamos pela escola da vida no aprendizado, Senhor. Somos gratos por militar nessa doutrina tão maravilhosa e esclarecedora, que nos dá aquela energia para que todos nós possamos caminhar em vibrações de amor, de paz, e que possamos, todos aqueles que aqui estão presentes, levar para os lares essas energias que emana sempre da espiritualidade, dessa casa maravilhosa que aqui todos vêm em busca, Senhor. Sentimos grato por militar. Obrigado, Pai, por tudo, e todos aqui presentes possa levar para os lares as vibrações de amor, de fé, de paz, de esperança, de muita força. Obrigado pela mensagem da oradora da noite. E aqui encerramos com aquela prece que Jesus nos deixou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que procuramos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai de todos os males, porque teu poder e a glória para sempre.
o nosso obrigado. Graças a Deus.